O Brasil hoje virou o jurista incompetente que vai ao Gilmar Palusa, ganha causa. Ele é ouvido, ele despacha com o ministro, despacha com o juiz. Você pode ser o cara mais, o James Madison brasileiro. Você não vai conseguir sentar com o juiz não vai nem te receber. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E a gente estava falando aqui sobre o Estado de Direito, né? Como o Estado de Direito exige para proteger o indivíduo, e eu prometi que eu ia amarrar essa história. E quando o Estado de Direito se torna opressor, né, ele passa a não mais proteger o indivíduo contra o Estado, mas sim o Estado contra o indivíduo, especialmente os membros da corte, os amigos do rei. E aí você fala assim, mas como assim você está falando? A gente não tem mais corte como na época das monarquias absolutistas. Mas nós temos os equivalentes, né? O comunismo funciona dessa mesma forma. Na União Soviética você tinha lá o Politburo. Na China você tem o Partido Comunista Chinês. Todas as empresas que são lucrativas da China são ligadas a eles, os donos são membros do Partido Chinês. Eu estava aqui falando na semana passada da ligação do Eduardo Paes com a BYD e mostrei aqui que o presidente da BYD, essa empresa aí que está fazendo esses carros que você está comprando, chinês, o presidente, o dono, é membro do Partido Comunista Chinês. E não só ele, não. Você pega todos os grandes empresários da China, você vai ver que esse é um fato comum. Todos são ligados ao Partido Comunista e fazem parte da corte do Xi Jinping. Eu estava falando sobre... Eu falo do fim da América no curso, falei, de quem é investidora de um dos maiores grupos cinematográficos do mundo aqui, que foi dona, inclusive, da AMC, a maior rede de cinema dos Estados Unidos, o Dahlia Wanda Group. A maior investidora era a irmã do Xi Jinping. E no Brasil comunista, no Xandaquistão, nós temos exatamente a mesma coisa. Não pense que isso é uma realidade distante da gente. Pensa, por exemplo, no Gilmar Palusa, cuja próxima edição acontece amanhã em Buenos Aires. Reparem nos nomes de algumas pessoas que estarão presentes. Ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias. Benedito Gonçalves, esse eu já tirei o visto, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Marcos Pereira, deputado federal e presidente do Republicanos. Ricardo Couto, Republicanos, partido do governador Tarcísio. André Esteves, ele que está em todas. O dono, chairman do BTG Pactual. Luiz Carlos Tarbuco, presidente do Conselho do Bradesco. E por aí vai. Então, hoje, se você é um advogado ou um empresário que precisa muito ganhar uma causa, você precisa de influência em Brasília, é claro, porque todas as suas ações vão parar no Supremo Tribunal Federal, e mesmo que não pare no Supremo Tribunal Federal, tá aí o cara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá aí o cara do Conselho de não sei aonde, tá todo mundo aí. O que significa? Se você hoje é um advogado, o que interessa? Você estudar direito pra caramba, você virar um grande jurista, você virar assim um craque, ou você estar no Gilmar Palusa? O que você deve fazer? Estudar ou pagar uma vaguinha no Gilmar Palusa para puxar o saco? Ora, o Brasil hoje virou o jurista incompetente que vai ao Gilmar Palusa, ganha causa. Ele é ouvido, ele despacha com o ministro, despacha com o juiz. Você pode ser o cara mais, o James Madison brasileiro. Você não vai conseguir sentar com o juiz não vai nem te receber. Quantos advogados tem aqui assistindo o programa? Digam aqui se eu tenho razão ou não. Vocês que são os advogados que estão assistindo o programa, que digam que
Jurista competente que não vai ao Gilmar Palusa não ganha. Não é que não ganha, não é ouvido. Você pode escrever a peça mais bonita. O Le Tratado de l'Esprit de l'Oise. Porra, maravilhoso. Pode escrever. Caraca, virou Montesquieu. Não interessa. O juiz nem leu o que você escreveu. Você pede uma audiência e o cara não recebe nem um assessor. E, porra, não é possível que alguém ache que um país desse subsiste. Porque é o seguinte, como não existe mais Estado de Direito, que a gente estava falando lá atrás, o juiz decide o que dá na cabeça dele. E aí, o que está na cabeça dele? Ora, os que os amigos deles querem. Vocês acham que o André Esteves está indo lá para falar o quê? Sobre quão pica é a administração do BTG? O Trabuco está lá para falar, não, vou explicar aqui como o Bradesco administra os dividendos do... Porra nenhuma! São os mesmos caras que se dizem iluministas, né? O Barroso, o aposentado Barroso, fala do iluminismo. Aí eu falo assim, pô, mas o que é o iluminismo? Qual foi a grande inovação do iluminismo que os nossos, agora os conservadores católicos não gostam? O negócio de iluminismo. Iluminismo é mau. Mas qual é a ideia do iluminismo mau? A ideia é o tal do rule of law. Eu gosto do rule of law. A palavra rule of law é traduzida de modo geral como o império da lei, ou seja, porque a lei impera no lugar. Eu gosto da ideia do reinado da lei. Porque em vez de você ter um rei que determina por decreto o que ele quer, porque ele é o Estado, mas você tem o rule of law para substituir a ideia do Estado sou eu. O Estado é aquela coisa meio robesiana, né? O Estado é o soberano. E aí você tem a substituição disso pela noção cristã de que todos os indivíduos são criados do barro, né? Todos os indivíduos são irmãos, são iguais em direitos, dotados dos tais dos direitos naturais que não podem ser alterados e não podem ser violados pelo Estado. Essa é a ideia do que se chama de rule of law. E quando você perde essa noção, você cai no estado do Gilmar Palusa, onde não tem mais lei. O que determina se você ganha ou não uma causa é se você contratou o escritório da Viviane Barros de Moraes. Tem problema falar disso, Vivi? Ou da Guiomar Mendes. A verdade pouco dita, e o que eu estou falando aqui no programa, e que se conecta com aquilo que a gente estava falando antes, é que ninguém confia mais no Poder Judiciário. Nenhum de vocês confia. Isso é verdade, não importa mais se você é de esquerda ou de direita. Você que está assistindo sabe que você não confia na imparcialidade do Poder Judiciário. E que não é um problema só do Supremo Tribunal Federal. Você desce para as cortes estaduais, é a mesma coisa. O que tem de escritório, o que tem de escritório fazendo parceria com o juiz para todo mundo sair ganhando graninha é uma brincadeira. Pô, pega o esquema de leilão. O esquema de leilão no Brasil é a maior putaria que eu já vi na minha vida. É uma putaria que você for na zona do Mangue, no Rio de Janeiro, você não vai encontrar uma putaria tão grande com o que fazem os juízes do Rio com o esquema de leilão. E sabe qual é o problema? O problema é que ele não pode sequer falar desse assunto, porque segundo disse Alexandre de Moraes, e aí eu conecto aqui com a pauta anterior, o mero ato de você falar sobre isso é um ataque ao Poder Judiciário. E liberdade de expressão, como diz o Alexandre, eu nunca li a John Locke escrevendo nada disso, Montesquieu, nem ninguém diz. Mas segundo o Alexandre, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E qual é a diferença disso para os que fazem hoje milicianos? Absolutamente nenhuma. Uma toga. O miliciano usa Nike Air, os caras do Supremo Tribunal Federal do Judiciário usam uma porra de uma toga. E alguém tem que falar isso sem filtro de fato. Alguém tem que falar isso, porra. Algum problema de falar disso, Vivi?
Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.